no grande bloco de motricidade, você finaliza com os reflexos. Como são temas que cada um tem algumas manobras, eu não sortearia para você fazer tudo. Eu faria ou força, ou tônus com trofismo, ou reflexos. Reflexos, aí sim vai ter lá o martelinho para você brilhar, né? Então você tem que pesquisar os profundos, que são esses que você usa o martelinho, e aí lembrar dos principais. No braço eu tenho bicipital, tricipital, estilo radial, e na perna eu tenho o patelar e o aquileu. Vamos olhar uma foto aqui para ver só como funciona isso, como é que a gente vai lembrar? Então no bicipital, ó, eu tenho aqui com a ajuda do meu dedo, botem o dedo antes. No tricipital você bate direto na inserção do estalo no tríceps, pertinho aqui de epicôndilo, de olecrano. E aqui você vai fazer o estilo radial batendo aqui no processo estiloide do rádio. Dica para a prova e para a vida, o único que você bota seu dedo na frente é o bíceps, tá? Nos outros, pode bater direto o martelinho no tendão. E nos membros inferiores, você tem que pesquisar o patelar, pode ser assim com o paciente sentado ou assim com o paciente deitado, e o aquileu também é aquele que a gente testou na aula prática, aquela manobra de pedir para o paciente em pé, sobe só um joelho na cadeira, de costas para você, e aí o tendão do aquileu dele fica bem à vista ali. Mas dá para fazer também você agachando, indo lá no nível do aquileu e batendo o martelinho. E os superficiais tem vários, gente. Mas o mais importante que tem que lembrar no M4 é esse cara aqui, ó, o reflexo cutâneo plantar. Quando ele está extensor, que é o desenho aqui, isso é o alterado, esse é o famoso sinal de Babinski, tá? E veja essa paciente que eu cuidei no EMIP, como era o reflexo dela. Paciente que tinha fraqueza dos membros inferiores, progressiva em 2 anos, estava na cadeirinha de roda, coitada. E quando você bate o reflexo dela, surge isso aqui, ó. E aí, vocês acham que ele está abolido, hipoativo, normo ou exaltado? Exaltado. Exaltado. Então, a exaltado sugere que a fraqueza dela era por lesão do primeiro neurônio. No caso dela, ela tem uma doença da medula espinhal, uma paraparesia progressiva pelo vírus HTLV. A gente chama de paraparesia espástica tropical. E aí é uma fraqueza do tipo primeiro neurônio, reflexos vivos, reflexos exaltados. Aqui você gira até um sinal semiológico legal, que é o reflexo polifásico. É quando eu bato o martelinho e eu tenho contrações repetitivas ou a presença do clonus, que é assim que se chama essa contração repetitiva, o clonus obtido não pelo estiramento do tendão, mas pela percussão com a ajuda do martelinho, tá? E essa discussão toda é para a gente diferenciar se uma fraqueza é central ou periférica. Central é quando ela tem, então, a fraqueza por padrão de neurônio superior, neurônio motor superior. Em ambos eu tenho uma força reduzida, mas no superior o tônus está aumentado, espasticidade, por exemplo, eu tenho um trofismo preservado, ele não vai dar atrofia, perda de pilificação, aquela coisa toda. E os reflexos, lembrem desse vídeo aí, bastante imperativos. Já na fraqueza por uma lesão do nervo periférico, que carrega o neurônio motor inferior, além da fraqueza, eu vou ter tônus reduzido, atrofia daquele segmento e os reflexos praticamente abolidos, tá? Então, isso aí é o que vocês têm que dar uma atenção quando for revisar o exame aí da força, dos reflexos, do trofismo, porque isso é muito bom para ganhar ponto na prova e na prática a gente usa bastante lá na neurologia. Voltando no nosso roteiro, o próximo bloco que eu queria revisar hoje com vocês, porque vai ter manobra, é o bloco de sensibilidade. Então, na anamnese, você vai perguntar se ele tem dormência, hipoestesia, se ele tem anestesia, se ele tem as parestesias, que são os formigamentos, né, alterações da percepção, ou até se ele tem dor. Muitos esquecem de falar da dor na anamnese. Então, dor neuropática, ou seja, choque, queimação, pontada, formigamentos, é típico das síndromes sensitivas também. E já na anamnese, ele vai te dizer onde está dormente. Porque, por exemplo, se ele falar que tem a dormência dos pés e das mãos, isso é um padrão distal, periférico. Agora, se ele falar que tem uma dormência de metade do corpo, eu estou pensando na lesão do cérebro do outro lado. Então, é um padrão central. E tem um tipo de dormência que todo mundo tem que saber, que é a dormência com nível sensitivo. Como assim? Ele vai dizer, doutor, a partir daqui para baixo, está tudo dormente. Então, esse é tipo da lesão medular que acometeu aquele nível. E só para lembrar, T4 é mamilo, T10 é mais ou menos a linha do umbigo, tá? Quando for examinado, tem que fazer 2 tipos de teste. Alguns para fazer superficial e outros para ver a sensibilidade profunda. A superficial é tato, dor e térmico. A profunda
É a propriocepção, a vibração e essa integração cortical, que são aqueles testes na mão do paciente, ver se ele reconhece uma letra, ver se ele reconhece um objeto. E eu separei também algumas figuras aqui para mostrar para vocês. Então, isso são coisas que vocês podem usar lá no dia da prova. Pode usar o algodão para ver tato, pode passar o álcool nesse mesmo algodão, porque ele fica geladinho, dá para ver temperatura. A dor, eu peço que evitem usar objetos pontiagudos como essa agulha e preferem a espátula de madeira. Você quebra ela na hora e ela vira um espetinho, perfeito para examinar sem machucar o paciente. Temperatura também poderia ser usado com tubo de saco contendo água gelada, mas na prática a gente não anda com isso no ambulatório. A vibração através do diapasão, você deve tocar ela na extremidade óssea, cuidado, hein? Não é para botar lá na extremidade de qualquer forma, não. Você bota na interfalangiana, no calcâneo do paciente, ou na parte medial da tíbia dele, no joelho, na crista ilíaca, na interfalangiana das mãos. E vocês sempre têm que comparar, gente, o proximal com o distal, tá? Então, você pega, olha essa foto A e B aqui. Eu quero que vocês, em todo paciente, testem braço direito versus braço esquerdo, perna direita versus perna esquerda. E depois você vai no braço e compara o proximal, o ombro, com o distal, mão. Na perna você compara a coxa com o pé. Para ver se a dormência dele, por exemplo, é um padrão que lembra um dermátomo. Vejam aqui, ó. Pegou um dermátomo C6, ele vai ter uma dormência aqui no lateral do antebraço. Ou se é um padrão nervo, por exemplo, ele pegou só esse pedacinho roxo da mão, isso é um nervo mediano. Ou se ele pegar mãos e pés, isso sugere bota e luva. Isso é típico das lesões centrais do cérebro, perdão, das lesões periféricas, né? Neuropatias periféricas. Esse aqui é o padrão medular, ó. Tem que lembrar disso, tá? Dormência a partir de um certo nível, típico da lesão medular, que se for no umbigo, mais ou menos, é a lesão na medula no nível T10. Quem quiser brilhar, tirar um pontinho extra ou ganhar, lembrar de algo mais, você pode, por exemplo, lembrar nessa estação de sensibilidade de se o paciente tiver queixa, por exemplo, tem uma cefaleia, tem uma febre, tem uma dor cervical, você pode pesquisar sinais de irritação meníngea ou da raiz, como a pesquisa da rigidez de nuca, paciente deitado, o Brudzinski e o Kernig, que é com o paciente deitado, quando eu mexer o pescoço, ele pode fletir os joelhos, esse é o Brudzinski, e o Kernig, ele deitadinho, eu vou tentar esticar a perna dele para cima, e ele não vai resistir, porque ele tem dor meninge ou dor radicular. Isso é como se fosse um parênteses dentro do bloco de sensibilidade. É bem específico. No exame da coordenação, a gente está falando de função cerebelar. Esse é bem fácil, tá? Então, lembrar de examinar os membros, que é o apendicular, e depois de examinar o eixo, que é o tronco. Nos membros, olhem para mim no vídeo, podemos fazer índice e nariz. Lembra sempre do olho aberto e depois do olho fechado. Pode fazer índice com índice do examinador. E aí não dá para fechar o olho. Peça para o paciente voltar no nariz e ir até o teu dedo, ou aqui na câmera, como fica, mais ou menos assim. E a prova de adococinesia é aquela que você testa um movimento rápido e alternado. Eu posso fazer em cima da própria mão do paciente ou na coxa dele, peça para ele fazer. Caso ele tenha alteração, ele terá então a disdiadococinesia. E o normal é estar eudiadococinético. O rechaço é aquela do boxeador. Você pede o paciente fazer a força e solta. Cuidado para deixar sua mão aqui na frente para ele não se machucar, porque o paciente cerebelar, ele perdeu o controle de agonista e antagonista, então ele passa do ponto, né? Por isso ele pode ter a dismetria ou decomposição de movimentos. E nas pernas, não esquecer de examinar o calcanhar-joelho, que é pedir que ele deslize ali, toca o calcanhar no joelho oposto e deslize em cima da canela. Peço para ele fazer isso umas 3 vezes para ver se ele não tem os erros ali, típico da lesão cerebelar. Já o tronco, eu posso fazer algumas manobras, que são as manobras de tronco ou manobras de Babinski. Eu acho que eu tenho uma foto disso aqui, ó. Essas manobras de tronco, vale a pena lembrar delas, porque muita gente esquece, vai focar só em equilíbrio em marcha e esquece que o tronco tem forma de examinar também função cerebelar axial. Aqui, ó. Primeiro você peça para o paciente que está deitado levantar sozinho, sem a ajuda das próprias mãos, ó. Aqui ela conseguiu normalmente. E depois você peça para ela, em pé, tentar se curvar para trás e você fica junto ali e vê o máximo que ela vai. Então, para fazer esses movimentos, ela tem que ter um controle postural muito bom, isso é uma função do cerebelo. Outra manobra de Babinski é essa de botar o paciente sentado na pontinha da cadeira
e aí você vai simular, sem avisar ele, como se fosse puxar a cadeira. Não puxe para ele não cair, você só dá um sustinho. E ver se o paciente tem um reflexo. Todos nós teríamos o reflexo de proteger uma queda. Então, essas são 3 manobras. Ó. Manobra 1, pedir que levante sem ajuda das mãos. Manobras 2, pedir que sente na pontinha da cadeira e você mexe essa cadeira para ver se tem reflexo. E a manobra 3, pedir que curve, lançando o tronco para trás o máximo que conseguir, tá? Então, cerebelo é relativamente fácil de examinar, não precisou de nenhum material, mas tem que lembrar essas manobras. E aí, pela segunda vez hoje, vai aparecer aqui para vocês, ó, equilíbrio em marcha. Olha só, então, do mesmo jeito que eu usei equilíbrio em marcha no oitavo, eu posso usar aqui. Peça que levante, que aproxime os pés, que feche os olhos. Peça que ande ida e volta. Peça que tente aproximar a base. Lembra do tandem? É aquele passinho um na frente do outro. Perfeito para usar aqui, porque ele sensibiliza para uma disfunção cerebelar, tá? E aí, quando eu falo de equilíbrio em marcha, gente, eu estou falando da etapa final do exame, que poderia ser um tema aí sorteado para a tua prova. Acho ele muito importante. Então, primeiro, o equilíbrio estático. Peça ao paciente ficar em pé, com os olhos abertos, e depois você vai testando algumas questões, como pedir que ele aproxime os pés, o tandem seria um pé na frente do outro, a ponta do pé seria para ver se ele tem uma fraqueza distal, ficar em pé no calcanhar, mudar a posição da cabeça, porque se ele tiver síndrome vestibular, ele cai sempre para o lado daquele ouvido ruim. Se você jogar esse ouvido para trás, ele vai cair para trás. Se jogar para frente, ele vai cair para frente. Então, aqui eu estou pesquisando um sinal vestibular. A prova Romberg é esse paciente em pé, pedir que feche os olhos. Se ele cair sem lado preferencial, isso é sugestivo de uma perda da propriocepção. É isso que o Romberg alterado te diz. Vamos ver um vídeo aqui. Olha esse caso aqui. Então, você está lá examinando o equilíbrio, vejam que ele vai estar meio atrapalhado, sim, mas ele não está. Agora, quando pede para fechar o olho, aí a casa cai. Essa é uma prova de Romberg positiva. Fechou o olho, o cara oscila um pouquinho e cai. Geralmente ele cai sem o lado preferencial, tá? Porque se ele cai sempre para a direita, é uma vestibulopatia à direita, geralmente, tá? E o vice-versa se for para a esquerda. E a outra coisa que vocês podem lembrar nas marchas é as marchas patológicas, marchas alteradas ou marchas típicas, né? E aí você pode lembrar da marcha hemiparética, o ceifante, lembrar da marcha talonante, que é para aquele paciente que tem a dormência dos pés. E aí você lá na prova pode mostrar algumas manobras. Testar que ande de olhos fechados, testar a marcha em tandem, pedir que o paciente ande para trás, pedir que ande na ponta do pé ou no calcanhar, pesquisa da marcha estrela se for o oitavo o tema sorteado, e a marcha de Fukuda ou marcha estacionária se for o oitavo o tema sorteado. Vejam que a gente fez um geralzão aqui, fez todos os nervos cranianos e os principais blocos do exame somático, que é força, coordenação, sensibilidade, reflexos, tônus, né? E aí queria abrir aqui um pouquinho para ouvir do lado de vocês quais são as dúvidas, o que é que vocês acham que vão precisar reforçar mais aí nessa última semana. Professor, eu queria lembrar um nome que eu estava tentando assim. Nas provas para coordenação motora, tem a coordenação da musculatura agonista, antagonista, e tem um outro nome que é tipo a musculatura acessória por exemplo, nas manobras de Babinski, a pessoa aciona o quadríceps femoral. Aí, para tipo, fazer o equilíbrio de você sentar na maca. Aí, como é o nome dessa musculatura que tá, tipo, colaborando a equilibrar? O senhor tá entendendo a pergunta? Eu não sei se tá ficando claro. Mais ou menos, Marisa, mas assim, fica tranquilo, tá? Ninguém vai te perguntar qual é a musculatura agonista, antagonista ou acessória, não. O que você tem que saber é o cerebelo, ele coordena para que o movimento seja harmônico. Então, ele tem que liberar agonista, tem que inibir antagonista. Se ele faz isso de forma errada, que é quando tem a lesão cerebelar, você vai ter um movimento incoordenado, com dismetria, com decomposição. Então, esse seu conteúdo me parece mais assim, como se explica uma dismetria? É um desbalanço entre agonista e antagonista.
mas não faz parte do exame neurológico você sabe qual é a manobra que examina a musculatura acessória. Eu achei a tua pergunta meio ela me entende mais a explicação de como acontece uma dismetria do que exame neurológico em si. E é isso, para todo movimento você tem um músculo agonista, tem antagonista e tem músculos acessórios, que são aqueles que estabilizam ali um pouquinho a distância para que o movimento aconteça, né? Talvez será que foi isso que você pensou? Era bem isso mesmo, era mais assim, o nome Por exemplo, assim, a musculatura agonista se chama agonista. A musculatura que tá de acesso. Enfim, era isso mesmo, obrigada. Massa. O que mais vocês querem perguntar? Professor, na prova de Weber, a pessoa bate o diapasão Como é que se chama aqui o topo da cabeça? O senhor falou? O vértex. O vértex da cabeça. O lado comprometido em lesão central é o que você escuta menos, não é isso? Cuidado. Aqui se é uma acusia. Deixa eu acho que eu vou só tirar. Tá dando um eco aí. Um de vocês que deu o microfone aberto. Quando eu tenho a hipoacusia do lado direito, eu quero saber se ela é condução ou neurosensorial. Esquece isso de central e periférica. Ela é condução ou neurosensorial. Ou seja, é um distúrbio do aparelho ouvido, orelha, ou é um distúrbio do nervo vestibulo-coclear. Aí você no Weber vai ter a seguinte dúvida. Imagina que você examinou, aquele lado está alterado, ele tem um Riney alterado. Quando você bota o Weber, o paciente tem duas opções. Ou ele vai dizer que lateralizou para o próprio lado da hipoacusia, isso é um distúrbio da condução, ou ele vai dizer que lateralizou para o lado oposto. Isso é perdão, ao contrário. Se ele localizar para o mesmo lado da hipoacusia, ele vai dizer assim, ó, estou ouvindo melhor aqui, onde eu estava ouvindo mal. Está vibrando mais aqui dentro. Isso é uma condução. Igual aquele exemplo que eu dei, que entrou água no ouvido, você parece que está ouvindo por dentro melhor desse lado. Agora, se ele localizar para o lado oposto, ao da hipoacusia, é porque aquele som realmente, mesmo vibrando no osso, ele não está chegando. Então, é um distúrbio do nervo, do fio. É uma surdez do tipo neurosensorial. Ok, bacana. O que mais, gente? Professor, a prova ela é feita com algo tipo, no caso, a gente faz em algum do nosso subgrupo ou é no monitor? Assim? Neuro não tem monitor, tá, de sêmio, e a gente vai fazer a prova no subgrupo. Então, vocês vão estar marcados com o professor, às vezes a gente sorteia lá na hora, e o professor vai juntar em duplas, ou às vezes em trio, dependendo de quantos tiverem, e vai pegar o tema ali, cada um vai ter seu tema que foi sorteado na hora para explicar. Geralmente é um nervo craniano junto com a parte do exame somático. Por exemplo, sétimo nervo craniano e o exame da sensibilidade, ou segundo nervo craniano e o exame do cerebelo. Estou chutando aqui, tá? É aleatório, mas é sempre um nervo craniano junto com a parte do exame somático. E essa dupla, o trio, vai examinar no próprio colega. E aí, cada um de vocês vai ter a chance de sentar e ser examinado, e depois vai ter a chance de examinar. E, geralmente, o professor, ao final das manobras, ele pergunta alguma questão que é associada à interpretação. Então, como explicar uma paralisia central, facial? Como explicar uma hemianopsia homônima à esquerda? Nesses testes que você fez, qual seria o padrão esperado se o paciente tivesse uma lesão do segundo neurônio motor? Para ver ali um pouquinho do conteúdo, tá? Mas o mais importante, se quiser tirar uma nota boa, é estar seguro nas manobras e mostrar a semiotécnica organizada. Por isso que eu acho que vale a pena vocês treinarem essa semana. Pega esse roteirinho aí, vai fazendo o cronômetro, né? Tenta fazer caber no máximo em 5 minutos as tuas manobras para cada um desses itens, tá? Entendi. Professor, assim, então a prova vai ser em dupla. Aí, por exemplo, entra eu e mais uma pessoa. Aí eu vou fazer um nervo craniano e uma outra função, e a outra pessoa vai também fazer um nervo craniano e uma outra função. Aí eu vou ser a cobaia dela e ela vai ser a minha cobaia. É isso aí. Pronto, tá certo. Entendi. Obrigada, professor. E um de vocês perguntou aqui se é para fazer o Chuabá. Eu acho que vale a pena. Se sortear, eu faria o Chuabá.
é comparar o diapasão no ar do paciente. Quando ele disser que não escuta mais, traz para você para ver se tem hipoacusia, sim ou não. Mas ele não disse se é sensorial ou se é condutiva. Isso aí tem que fazer o Riné e o Weber. Gabriel perguntou se vale a pena narrar. Gabriel, isso pode variar de professor para professor, tá? Eu prefiro que não narre. Pô, você já tem 5 minutos ali para fazer um monte de teste. Se você for ficar parando para falar o que está fazendo, vai perder tempo. Aí eu vou dizer, acabou 5 minutos, você ainda está no meio do caminho. Então, eu, no meu dia, o grupo que cai comigo, eu vou dar essa orientação. Eu vou dizer, prefiro que não narre o que está fazendo. Faz as manobras, finge que é um paciente, dá um boa tarde, se apresenta lá, de jaleco, bonitinho. Para mim, é mais uma simulação de um encontro clínico do que você narrando uma prova oral para o professor. E no final, eu faço ali alguma pergunta. Mas se eu fosse vocês, eu perguntaria para o professor antes se ele prefere que explique o que está fazendo ou basta fazer as manobras sem explicar. Muito bem. Foi meio corrido hoje, mas a ideia era passar um geral, né, para vocês verem aí como funciona, então, essas sequências. Aí vocês agora estão com tudo fresco na cabeça, vamos focar aí para nas próximas semanas vocês vão ter... Eu acho que todos fazem segunda, ou parte do grupo faz segunda e depois de 15 dias, né? Não sei se todo mundo faz segunda que vem, não. Todo jeito... É metade, metade. Próxima segunda é a sub-B e na outra é a sub-A. É isso aí. Geralmente as pessoas tiram nota boa, gente. Só não pode dar o vacilo de esqueceu de revisar tal coisa. Aí vai lá que sorteia isso no dia, né? Então, pô, tem uma semaninha aí, bota um tema por dia. Chama a dupla, chama o trio, estudem junto, levem o roteiro, anotem, lembrem de dicas dos professores, e aí deixa ele redondo para garantir lá a nota boa no dia da prova. Beleza? Professor, sobre o roteiro, o senhor pode enviar esse roteiro? Felipe, eu acho que você já tem esse roteiro. Em várias aulas que eu dei, sempre tem alguém que tem ele ali no laptop, no tablet. Será que algum de vocês tem? É um PDFzinho que a gente... Algumas pessoas já vieram me pedir. Eu vou ver se eu acho. Tá, então, Eu acho que no começo do semestre foi enviado para a gente um Word, roteiro de exame eu acho que sim também. neurológico. Eu vou procurar então. Mas é fácil, Felipe, de conseguir. É só, bota no grupo de WhatsApp de vocês aí, que umas 3 pessoas mandam ao mesmo tempo. Pronto. Eu falo isso porque nas minhas aulas práticas sempre tem 1 ou 2 de vocês ali com esse material na mão. Ótimo. E aí, vamos lá, vou finalizar dando algumas dicas para a prova. Dica número 1, você tem 5 minutos para demonstrar conteúdo. Então, comece por onde você sabe e não por onde você não sabe. Tem gente que fica nervoso no dia da prova e faz, espera aí, professor, tinha um negócio lá que eu li que eu não estou lembrando. Aí você está perdendo seu tempo tentando lembrar algo que você está em dúvida. Você começa logo no feijão com arroz, as principais manobras mais fáceis. E aquela que você não lembrou, joga lá para o final e talvez nem fale dela. Então, não demonstre insegurança. Aí você está ajudando o seu examinador a tirar ponto seu. A segunda dica é, qualquer coisa que sortear, você tem que sempre comparar um lado com o outro. E se for membros, teste os 4 membros. Não vai ser juniores de bater o martelo só de um braço, não. Bota dos 2 e bate os das pernas também, tá? Mesmo que você, vamos supor, examine um caso que a queixa dele era fraqueza do braço esquerdo. Beleza, eu vou examinar os 4. Faça sempre os 4. Sensibilidade, coordenação, força também. A outra dica é, nervo craniano caiu, você já lembra que vai ter um pontinho que você vai ganhar, que é o ponto do reflexo. Todo nervo craniano, a maioria deles, tem lá alguma manobra reflexa. Não esquece esse reflexo. E, na mesma linha, lembre que todo nervo craniano, ou boa parte dos testes que você for fazer em neuro, tem uma inspeção. Então, para antes, você pergunta, tem alguma inspeção aqui? Tem. Nervos oculares tem a inspeção do estrabismo, da queda da pálpebra. Nervo facial tem a inspeção da assimetria da mímica. Membros tem a inspeção do trofismo, da pelificação, da pele. Então, antes de começar a examinar, já para ali faz, tem alguma inspeção para eu ganhar um pontinho antes, sem tocar no paciente ainda, né? Fernanda, pode perguntar. Aí, nesse caso da inspeção, seria bom narrar, né? O que é que eu tô olhando. Apenas nesse caso, Fernanda. Aí não tem jeito, né? Já que você não vai lá pegar, você está narrando ali o que você estaria pesquisando. Concordo contigo. Perfeito. Obrigada. E é isso. Então, com essas dicas, né, algumas que eu falei durante a revisão e essas no final, de focar no que você sabe, evitar ficar gaguejando o que você não sabe, puxa logo para o que você sabe. Lembra se tem alguma inspeção antes de pegar no paciente. Lembra dos reflexos dos nervos cranianos e tudo que envolve o corpo tem que fazer os 4 membros. Coordenação dos 4 membros, força dos 4 membros, reflexo dos 4 membros. Porque se fizer de um lado só,
O neuro, ele só sabe que um lado está ruim porque comparou com o lado bom. Então, tudo em neuro é comparação, né, da simetria de um lado com o outro, ou de cima com embaixo. Então, vocês não podem se dar o erro ali de examinar um único membro, tá? Acho que se não tiver mais nada, eu vou liberando vocês para hoje. Quero que dediquem fúria total essa semana aí aos estudos. E se tiver alguma dificuldade de achar esse roteiro, me avisa aqui que eu tenho o PDF, mando no e-mail para vocês. Beleza? Certo. Muito obrigado. Tá certo, professor. Obrigada, Obrigada. professor. Gente, bons estudos, boa prova. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Até mais, professor.